sexto ano. Eu vou apresentar para vocês, retomando, né, o conteúdo da aula anterior, o gênero textual conto, né? Então, sou professora cheia. Por que nós vamos falar desse gênero textual conto e por que ele é diferente, né, dos outros elementos que nós estamos acostumados a falar? Então, esse conto que nós lemos ontem na aula, ele está relacionado com um texto de origem africana, né? O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto. Então, Mia Couto é um escritor da África, né? Lá de Moçambique. Que Moçambique é um país, né, de língua portuguesa. Mas, por mais que seja língua portuguesa, né, a gente encontra várias diferenças no modo de escrever. E Mia Couto, né, ele tem muitas peculiaridades. Ele coloca neologismos, ou seja, né, ele cria palavras novas ao escrever o conto dele. Ele coloca muito a cultura do país, né, de Moçambique. Tanto é que ele retrata, né, a vida de uma família do interior, né, de uma aldeia, uma família pobre. Então ele gosta de mostrar, fazer com que as pessoas conheçam a realidade de Moçambique. Então esse foi o texto que a gente leu, né, que a gente encontra alguns dos personagens, né, a amizade entre os dois irmãos, o Zeca Zonzo e a Maria Poeirinha. Vejam que os nomes que Mia Couto escolhe para o conto são bem particulares, tem um motivo para esses nomes. A gente vai estar comentando daqui a pouquinho. Então o que nós vamos ver nessa aula? A gente vai estar procurando identificar o conflito gerador do enredo, né? O enredo é a história. Então, o conto, ele é um texto narrativo. Né? Nós já estudamos outros textos narrativos, como a fábula, também estudamos os romances, contos de fada. Esse é um conto africano, né? E essa história, né, ela vai ter apenas um problema, um tema gerador, uma história, uma trama a ser desenvolvida. E quais outros elementos que constroem essa narrativa, né? A gente vai estar analisando na nossa aula. Também vamos estar descobrindo, né, o porquê das escolhas de determinados nomes, de determinadas palavras no texto, tentando descobrir as informações, não apenas aquelas que estão evidentes no nosso texto, mas também aquelas que estão escondidas no texto. Então a gente vai estar analisando, né, esses elementos no texto. Como nós já conversamos, né, sobre esse texto, e aqui falando dos personagens, um dos sonhos da Maria Poeirinha era conhecer o mar. Mas ela morava numa aldeia do interior, era uma aldeia pobre, né? Então eles não tinham recursos para conhecer o mar e ela ficou muito doente. Eu sei que alguns alunos também não conhecem o mar, mas a gente sempre ouve falar bastante, né, sobre o mar. Então alguns já conhecem e eu gostaria que vocês fizessem agora, usando o Jamboard, essa nuvem de tempestade de palavras, que vai estar, o que lembra vocês em relação ao mar, né? Que palavras vocês poderiam colocar? Então, vocês vão estar usando esse link, já passei para vocês, e nesse link vocês vão construir, né, aqui as palavras que fazem com que vocês lembrem o mar. Como eu pude notar, vocês escreveram palavras que também fazem lembrar o mar lá os personagens da nossa história, lá de Moçambique, lá na África, que é a palavra azul, a palavra mar, também ave, ali barulho, e alguns aqui colocaram viagem, férias, então várias palavras, né? Então por mais que alguns não conheçam o mar, né, a gente sempre remete ideias quando se fala, né, no mar. E era isso que acontecia com a nossa personagem, né, a Maria Poeirinha. Ela tinha um sonho, um desejo de conhecer o mar, porém ela ficou doente, né, como nós já vimos.
e ela não conseguiu realizar esse desejo até um determinado momento. Porque quando todo mundo acha que ela não vai conseguir realizar esse desejo, eis que o irmão dela tem uma grande ideia para solucionar esse problema. Para a gente fazer a interpretação de texto, eu gostaria que vocês utilizassem esse site aqui, né, do Wordwall. A gente sempre está utilizando nas nossas aulas, falando sobre uma interpretação de texto, com várias perguntas, todas relacionadas ao nosso texto lido ontem. Então, vocês podem estar procurando as perguntas no texto. Vamos ver, né, quem consegue ter mais acertos. Então, vocês podem estar entrando lá, né, e se preparem. São 14 perguntas. Desde aqui, né, o escritor do texto, até mesmo personagens principais, onde a história acontece, quando a história acontece. Então é bem interessante esse jogo para vocês estarem fazendo. Então depois eu quero que vocês anotem também as questões no caderno de vocês, tá bom? Aí, dando continuidade, a gente vai falar propriamente do conto, né? O que é o conto? Esse gênero textual. Então, como eu falei para vocês, né? Ele é um gênero textual, né? O conto, que vai trazer uma narrativa literária, ou seja, vai contar uma história. Essa história, ela vai ser curta e vai ser em prosa. Então, nunca vai ser assim em versos, né? Em poemas, estrofes, sempre em prosa. E ela vai trazer esses elementos essenciais aqui. A situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Né? Parecem palavras bem complicadas, mas vocês vão ver que não é difícil da gente localizar no texto. Nunca esquecendo que o conflito ele envolve apenas, que o conto envolve apenas um conflito, ou seja, apenas um problema a ser solucionado. Diferente do romance, porque o romance envolve vários problemas que precisam ser solucionados ao longo do que o narrador vai contando na história, tá? Então aqui, ó, a situação inicial. Quando a gente tem lá o beijo da palavrinha, qual que é a situação inicial? A situação inicial é que nós temos lá a aldeia onde a menina mora, né, com a sua família. É uma aldeia, fica bem no interior, é uma aldeia pobre e que não havia mar, apenas havia um rio lá. Então a gente tem a situação inicial do nosso conto. Aí o conflito, conforme eu comentei com vocês, o conflito é o problema apresentado na história. Qual que é o problema? A Maria Poeirinha, ela tinha a vontade de conhecer o mar, ela só conhecia o rio. Mas, apesar dessa vontade de conhecer o mar, o que acontece com a Maria? Ela adoece, fica gravemente doente. O tio dela, né? Vejam só o nome do tio, Jaime Litorâneo. Ele pensa, né? O nome já remete, por que litorâneo? Porque ele acha que todos os problemas são resolvidos onde? Através do mar. Perto do mar, todos os problemas serão resolvidos. E o clímax? O clímax é quando eles chegam à discussão de que ela só vai melhorar se ela for conhecer o mar. Só que ela está muito doente. Então, ela não consegue ir até o mar. Aí o irmão, que ele é tido como um menino tonto, tanto é que o nome dele é Zeca Zonzo. Por quê? Reparem aqui, né, no texto, ó, vou mostrar para vocês. O texto vem falando assim, ó, Zeca Zonzo era desprovido de juízo. Vejam, o nome dele já lembra isso, fala que ó, a cabeça sempre no ar, as ideias voavam como balões, né? Então a descrição. Mas é esse menino, o irmão dela, que vai vai ter a solução do clímax. O que é o clímax? Né? É o momento de maior tensão no conto. Como que vai ser solucionado o problema dela? E ele tem a ideia para que seja solucionado. E o desfecho é quando ele apresenta o mar para a irmã.
Então aqui nós temos a estrutura narrativa do conto. Só que além dessa estrutura narrativa do conto, nós temos outros elementos essenciais. Um deles bem relacionado com os personagens, muito importante. Os personagens no conto, são poucos os personagens, não se apresenta muitos. Tanto é que nós temos aqui, né, a mãe, a menina, o irmão, o tio, não se menciona, né, a respeito do pai, fala assim sobre a família dela. Então são poucos personagens que a gente vai dividir em principais e secundários. Aqui, né, eu marquei sobre esses personagens. Também nós podemos observar o que mais que é importante, né, no conto, o tempo. O tempo é esse recorte temporal, ou seja, ele vai ser reduzido. Então é pouco tempo que nós temos, né, para estar apresentando, que pode ser um tempo cronológico ou psicológico. Cronológico que segue a ordem do relógio, como os fatos aconteceram. Então aqui tem uma atividade para vocês estarem fazendo sobre em relação ao tempo. Qual que é o tempo presente no conto? E o lugar. O lugar no conto também é um lugar, né, um espaço, um cenário limitado. Aqui no conto nós temos como cenário limitado, né, a aldeia. E daí aqui tem uma atividade para vocês estarem fazendo em relação ao que nós conversamos e em relação ao narrador, né? Narrador observador e narrador personagem. O observador é aquele em terceira pessoa, que é o que nós apresentamos no texto aqui. Os dois em coro decidiram não tocar mais na letra e espantar o pássaro que havia nela. Então aqui fala, né, eles. Então é um narrador observador em terceira pessoa. E daí eu vou deixar aqui para vocês um joguinho também para falar do conto. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima a gente retoma essas atividades.